O Dr. Paulo Loff, cardiologista, nos recebeu para falar sobre os impactos da prática do triatlo no corpo. Acompanhe a entrevista. O atleta de endurance que faz uma prova muito demorada, né, uma maratona, ultramaratona ou provas de triatlo, que às vezes, né, além da corrida tem outras modalidades, então ficam horas, 4, 5, 6 horas fazendo atividade física, é que a pessoa acaba suando muito e perdendo muito líquido. 1 litro de suor tem mais ou menos 1,5 gramas de sal, né? E a pessoa pode, dependendo da situação, perder até 1,5 litro, até 2 litros por hora de atividade física. Tudo vai depender da umidade, do calor. Num lugar, tipo um litoral, que é muito úmido e quente, normalmente a pessoa sua e o suor acaba não evaporando da pele, porque é muito úmido, né? E as gotas, a gota de suor, ela não refrigera tão adequadamente o corpo. Então acaba que sua muito, a pessoa perde muito mais líquido do que se estivesse num local mais seco. E as pessoas às vezes ingerem muita água, na forma livre mesmo, água pura, né? E acaba que essa perda de sódio pelo suor exagerada, aumentada, e a ingesta de líquido excessiva vai levar a uma diluição e uma hiponatremia dilucional, que é uma causa de desmaio, passar mal, tem tortura, às vezes pode ser até hospitalizado, né? Às vezes até complicações mais sérias em decorrência disso. Então o que a gente orienta? A pessoa que vai fazer uma atividade física, claro, não é toda atividade física, vai correr 10 km, 15 km, não. Passou de maratona ou até uma maratona, o ideal é você hidratar, na verdade não muito, né? Somente mais ou menos o que você perde de suor. Então é em torno de 1 litro por hora, né, que a pessoa vai ter que hidratar. E a forma dessa reidratação tem que ser de preferência com líquidos isotônicos e também contendo um pouquinho de açúcar, em torno de 4 a 6%, que seriam 60 gramas de glicose numa solução de 1 litro. Né? Isso, na verdade, também ajuda a não depletar tanto o glicogênio muscular e a pessoa vai conseguir também aumentar a sua resistência. E também tem que ter um pouquinho de sal na solução. Então vai uma pitadinha de sal, uma colherzinha de chá de sal num litro de água com açúcar, né? 60 gramas em média de açúcar. Essa seria uma solução e ela vai tomar 150, 200 ml a cada 15, 20 minutos, não tentando ultrapassar 1 litro, 1,5 litro por hora. Né? Isso seria uma forma segura de reidratar numa situação dessa, de que você tem uma perda grande de eletrólitos e de suor, sem correr o risco de fazer uma hiponatremia dilucional. O atleta ele é muito bom desempenhando a atividade que ele foi treinado, né? Durante uma atividade de corrida, de natação. Esses atletas que são muito condicionados ou que fazem uma atividade física intensa muito grande por muito tempo, eles podem desenvolver algumas alterações de eletrocardiograma, de ritmo, suscetíveis em repouso a T5 vasovagal, pelo estímulo autonômico exacerbado que eles têm no próprio condicionamento físico, né? Eles têm uma predisposição a T5 vasovagais, eles podem ter palpitação, à noite dormindo podem fazer bradiarritmias, episódios de fibrilação atrial, pode acontecer de ter uma hipertrofia do coração, um aumento do tamanho do coração, que a gente chama do coração do atleta, que na maioria das vezes essa entidade de coração do atleta é uma patologia benigna, né? decorrente do treino, mas que deve ser diferenciada da hipertrofia patológica, que muitas vezes fica difícil porque no exame que o atleta faz, as duas patologias são parecidas, né? A diferenciação, na verdade, é feita com o atleta. Ele tem que ficar um tempo destreinado, alguns meses. Normalmente, se ele está tendo um coração, uma percussão da atividade, o coração dele volta ao normal, né? Ele diminui de tamanho, diminui a hipertrofia, ele para de ter aqueles sintomas, diminui as alterações de eletrocardiograma. Já nos pacientes que têm aquela alteração por predisposição genética, familiar, essas alterações não desaparecem. É aí que a gente tem que tomar algumas providências e ficar preocupada, porque determinados esforços muito intensos as pessoas não podem fazer. As mulheres têm algumas particularidades em relação aos homens que têm a menstruação, que os homens não têm. Né? Então, a mulher, quando faz uma atividade física muito intensa, um triatlo, um Ironman, uma coisa assim, elas podem entrar no que a gente chama de amenorreia por um defeito hipotalâmico funcional. Na verdade, não se sabe exatamente o mecanismo dessa alteração, mas elas param de menstruar, ou então ficam com ciclos curtos e irregulares, né? Numa fase da vida que elas precisam, na verdade,
aumentar o cálcio dos ossos, porque é nessa fase que você faz toda a calcificação, a mineralização dos ossos. Porque depois dos 28 anos de idade isso só decai. Então um risco grande de entrar em amenorreia precoce é você no futuro vir a ter osteoporose porque você não acabou mineralizando na fase jovem. Então essas pessoas têm que, quando entram em amenorreia, é o caso de uma esportista entrar em amenorreia, procurar um médico, às vezes tem que diminuir um pouquinho a carga de treino e até suplementar um cálcio, ou, dependendo desses casos particulares, tomar até uma medicação para evitar essa perda de cálcio, né? Provavelmente o mecanismo disso é porque elas têm um desbalanço entre a atividade física e a gordura corporal. Elas têm uma atividade física muito intensa e uma gordura corporal acaba ficando muito baixa. E isso, hipótese que pode ser das causas dessa parada de menstruação. Outro fator também que as mulheres são particulares em relação aos homens é que elas têm a menstruação perde sangue. Então, na verdade, existe uma situação da anemia do esportista. Então, na verdade, elas podem ter até uma hemoglobina normal, não chega a ser uma anemia, visivelmente. Mas elas fadigam fácil, e na verdade, você faz os exames, você vai ver que ela tem uma ferritina baixa. Quer dizer, ela tem um estoque de ferro mais baixo. E isso, na verdade, interfere no transporte do oxigênio no corpo. E acaba também interferindo no rendimento. Então, mulheres vegetarianas também têm outras particularidades de alimentação, vai ter que fazer às vezes suplementar proteína e tal, mas são as bailarinas, principalmente, que fazem uma atividade muito intensa ou são muito pequenas, né? Elas realmente têm que ter uma atenção especial nesse ponto. Bom, o triatlon é uma atividade física que contempla, na verdade, várias modalidades. Então, você vai acabar mexendo em vários grupos musculares, né? Os membros inferiores, o tronco, a própria bicicleta, também mexe com outros músculos diferentes da corrida. Isso, na verdade, você acaba tendo um exercício mais completo, né? E não fica focado só num grupamento muscular. Vai melhorar tanto o membro inferior como o membro superior. Do ponto de vista de prevenção cardiovascular, o ideal, assim como o triatlon, ou corrida, o triatlon já não é uma atividade física muito indicada para a prevenção cardiovascular da população ideal, porque a maioria das pessoas não são condicionadas a ponto de conseguir fazer as 3 modalidades, né? O ideal seria começar com uma caminhada, o que seria recomendado. O ideal, né, seria 5 vezes na semana, atividade física aeróbica moderada, né, 1 hora por dia, mais 2 vezes na semana de atividade física de resistência, que seria uma musculação ou um pilates, alguma coisa assim para melhorar a massa magra, fazer mais músculo e melhorar a coordenação. Isso pode ser, também não precisa ser 1 hora seguida, você pode fazer meia hora de manhã, meia hora à tarde, você pode fazer em vários pedaços, desde que somados você dê aquele tempo. O ideal também é difícil, né? Você pode trocar esses 5 dias por 3 vezes na semana, desde que seja uma atividade mais intensa. Aí teria que ser uma corrida de meia hora. E a partir dos 65 anos de idade, a necessidade é de 3 vezes na semana de fazer uma atividade física de resistência. Porque o idoso tem uma maior perda de massa muscular e necessita de uma atividade de resistência para tentar segurar essa massa muscular, aumentar a massa magra, melhorar a coordenação e até também melhorar a calcificação dos ossos, diminuir a incidência de osteoporose. Isso aí a musculação é muito benéfica. Na verdade, esses esportes mais intensos, como triatlon, ultramaratona, maratona, os esportes de endurance prolongado, a pessoa tem que ficar atenta. Primeiro, tem que saber a família. Tem história na família de alguém que morreu inesperadamente novo, né? Porque existem algumas cardiopatias que são genéticas, hipertrofias, que muitas vezes não dão sintomas e a pessoa tem um risco aumentado de ter uma arritmia ou morte súbita. Essas pessoas que têm essa característica, tem essas pessoas na família, tem que procurar um médico para fazer uma avaliação. Na verdade, todo atleta que vai fazer uma atividade física tão intensa como um triatlon, né, uma prova de ultramaratona, maratona, o ideal é procurar uma avaliação médica pré-participação, fazer uma avaliação pré-participação, para fazer primeiro um inquérito sobre o histórico, os sintomas da família, para ver se tem alguma coisa que possa sugerir uma atenção especial. Aqui que tem que ficar atento a sintomas durante o esporte que podem ser alertas que essa pessoa tem que ficar preocupada. Desmaio, a pessoa tem tontura durante a atividade física, sente o coração disparar nos intervalos, o coração acelera sem propósito, ou sente ele bater de forma descompassada, a pessoa perde a consciência nadando ou fazendo uma atividade física, ou então ele
na verdade, algum sopro que tenha sido visto no exame médico, ou alguma alteração de dor no peito, essas coisas, essa pessoa tem que ficar preocupada que pode vir a ter alguma cardiopatia que seja restritiva àquele tipo de atividade. Aí é muito importante ele procurar um profissional especializado, um cardiologista ou um clínico geral, a princípio de confiança dele, para fazer uma avaliação inicial, para ver se realmente ele tem condições de se expor a um esporte ou um exercício tão intenso, né? Alguns atletas, mesmo atletas de alta resistência, que já foram avaliados e não tem nenhuma alteração, quando eles praticam essas atividades muito extenuantes, tipo Ironman, cross country ou então ultramaratona, eles também têm que tomar cuidado que pelo menos em algum período do ano eles têm que dar um repouso da atividade deles, porque na verdade pode acontecer de ter uma sobrecarga muito grande do coração. E isso, quando não é feito esse intervalo para dar uma descondicionadinha, pode levar a arritmias, a sobrecarga de átrio, hipertrofia do coração. E em alguns indivíduos que têm uma suscetibilidade genética, isso pode causar transtornos, né? Então, o ideal realmente é, quando a pessoa vai se submeter a uma atividade física muito intensa, é que pelo menos em alguns períodos, algumas semanas durante o ano, ela fique descansando para tentar dar uma folga para o coração. Praticar esportes faz bem ao corpo e à mente, mas nunca deixe de fazer exames de rotina e antes de uma prova, a avaliação médica é fundamental. Este é, inclusive, um dos itens do regulamento das competições de triatlon. Se você é admirador ou atleta do squash, fique ligado, a primeira etapa do Campeonato Paranaense acontece de 15 a 18 de março, no Graciosa Country Club. Informações 3328-5295. E para quem gosta de futebol, vem aí o 4º Soccer Fest Brasil-Turquia. Serão 24 equipes na disputa do torneio. Informações 3029-4368. O Sport Time de hoje vai terminando por aqui, mas estará disponível na internet www.sporttime.com.br. Para entrar em contato conosco, envie seu e-mail para contato@sporttime.com.br. Na semana que vem estaremos de volta com mais esporte para você. Até lá! Dedicação, técnica e motivação. É assim que trabalha a equipe da Academia Ecotênis Clube para formar campeões. Os tenistas da Ecotênis Clube são treinados por profissionais qualificados e contam com modernos recursos como análise biomecânica em slow motion, que auxilia na correção dos movimentos e melhora o desempenho dos atletas. Venha fazer parte desta equipe campeã. Ecotênis Clube, a mais completa infraestrutura para a prática do tênis em Curitiba. Se você nasceu para ser radical, a X-Store nasceu para você. X-Store, a única loja do Brasil especializada em equipamentos de proteção e acessórios para esportes extremos. Variedade e os menores preços com entrega em todo o território nacional. Pratique sua loucura seguro. X-Store, proteção extrema para esportes extremos. Eu sou Maria dos Anjos Ferreira Solac, tenho 72 anos, nado aqui na Amaral há 16 anos. Sem a natação não dá, fico doente. Se o seu público-alvo é quem gosta de esportes, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor. Ligue 9919-3583 ou envie e-mail para contato@sporttime.com.br.